Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje vai começar com polêmica, envolvendo aí a situação da partida entre Vasco e Flamengo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, através do presidente Pedrinho, numa decisão acertada, está tentando levar o jogo para São Januário, mas é óbvio, está incomodando a grande mídia, está incomodando a Globo, está incomodando o UOL, tem um monte de jornalista aí travestido de, obviamente, flamenguista, que está se sentindo aí nervosinho, né? Tá se sentindo chateado, então a gente vai falar sobre isso, porque para mim o Vasco tem todo o direito sim de jogar no seu estádio, é o único clube do Rio de Janeiro que tem casa, que tem estádio para jogar e tem que exercer, tem que fazer valer o seu mando de campo. Vamos falar também sobre a situação de renovação de contrato com um jogador do atual elenco do Vasco que está dando dor de cabeça para a diretoria, né? A diretoria do Vasco já queria ter concretizado essa renovação, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Um jogador que provavelmente vai render muito dinheiro, né? Muitos milhões para os cofres vascaínos já agora no meio da temporada. E vamos falar muito sobre o jogo de hoje à noite, né? Porque hoje tem estreia da Copa Sul-Americana, Melgar e Vasco, né? A equipe do Vasco já está em Arequipa, já está lá na altitude, né? 2.500 metros de altura lá no Peru, para poder começar o campeonato, né? A Sul-Americana com o pé direito, começar com vitória. Então a gente vai trazer todos os detalhes. Ontem a gente bateu um papo ao vivo com um jornalista que faz a cobertura do Melgar, né? Trouxe informações importantes sobre o adversário de hoje à noite. Então a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho do que a gente pode esperar do time do Melgar e, óbvio, vamos falar muito do Vasco, né? Será que teremos mudanças? Será que teremos alterações no time titular? Fica com a gente até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia, nenhuma informação aí no nosso vídeo de hoje. Peço a sua colaboração, peço o seu joinha. Se você curte o nosso trabalho, não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante aí a sua ajuda, né, a sua colaboração para o nosso canal continuar crescendo e cada vez mais chegando à casa dos vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp. Se você gostar da minha opinião, gostar do que eu estou falando, manda para um amigo, compartilha com alguém, que só assim a nossa voz vai chegar a cada vez mais e mais vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. E você que ainda não é inscrito, né, você que está chegando aqui pela primeira vez, dá uma oportunidade de conhecer o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Lá embaixo tem um botão escrito inscreva-se, clica nele e vem fazer parte aqui do maior canal de notícias e de opinião do Vasco aqui no YouTube, né? O nosso canal que é o MC Mário Coelho, né? Meu nome, Mário Coelho Vasco, né? Fiz esse nome sem querer, acabou vingando, né? E hoje aí já temos mais de 500 mil de inscritos aqui na plataforma. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando, né, sobre opinião polêmica, porque ontem, né, o Pedrinho, na verdade anteontem, o Pedrinho veio a público, se manifestou aí sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico contra o Flamengo, né, o clássico que obviamente, enfim, historicamente aconteceu no Maracanã, né, geralmente o clássico tinha, né, uma amplitude muito grande, tem até hoje, né, o clássico dos milhões, mas, cara, tem uma questão, o Vasco hoje em dia ele não joga com tanta constância, com tanta regularidade no Maracanã, e a culpa não é do Vasco não, tá? O Vasco até gostaria de mandar ali 5, 8, 10, 15 partidas durante a temporada no Maraca, mas Flamengo e Fluminense não deixam, né? São os administradores do Maracanã, complicam sempre ali para liberar o estádio para o Vasco, sempre falam que pode prejudicar o gramado, que logisticamente falando não funcionaria ali para a dupla, né? E aí o Vasco fica numa situação, né, complicada, né? Às vezes quer mandar um jogo por lá e não pode, tem que ir para a justiça, e agora o Vasco quer mandar o clássico em São Januário, né? Qual é a culpa do Vasco dele ser o único clube do futebol do Rio de Janeiro, dos grandes, a ter o seu estádio, construir o seu estádio lá atrás, que está precisando de reforma, todo mundo sabe disso, mas ainda assim é a nossa casa, é o lugar que a gente está acostumado a jogar, esportivamente falando, futebolisticamente falando. O Vasco tem uma vantagem de jogar dentro da sua casa, sob os olhares ali, sob o apoio da sua torcida. Muita gente esquece, mesmo ano passado o Vasco tendo feito um péssimo campeonato brasileiro, né, brigando ali em alguns momentos contra o rebaixamento, o Vasco foi o terceiro time do campeonato brasileiro inteiro
que menos perdeu jogando dentro da sua casa, jogando dentro do seu estádio. Então isso mostra a força de São Januário, isso mostra a força do Caldeirão, da nossa torcida. E aí, o que acontece? O Pedrinho foi lá, fez essa reivindicação à CBF, fez essa reivindicação à PM do Rio de Janeiro para avaliar se tem condições, né, desse jogo ser feito em São Januário, ou com público único, só com a torcida do Vasco presente, ou com um público ali de 90% pro Vasco, 10% pro Flamengo, ou de qualquer outra forma, porque é direito do Vasco. O Vasco tem que exercer esse direito. E agora essa decisão está nas mãos do governador do estado do Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu? A tradicional mídia, a grande mídia, a Globo, a UOL, através do jornalista Renato Maurício Prado, que é um bobalhão, diga-se de passagem, foi ali fazer agressões ao Pedrinho. A pessoa do Pedrinho falou que o Pedrinho, pelas injeções de Botox que ele tomou, olha só o nível que o cara chega, falar que as injeções de Botox estão prejudicando o mental do Pedrinho. Isso é uma vergonha, Renato Maurício Prado. Você não é bem-vindo, você nunca foi bem-vindo no Vasco, você é um cara que nunca poderia ser jornalista porque você assume um lado. Você tinha que ser aqui youtuber, influenciador para falar do Flamengo. Agora aqui, vim querer dar opinião sobre o Vasco, irmão, quem é você? Quem é você para falar de uma instituição centenária que sempre brigou por coisas gigantescas, coisas que inclusive você defende, né? Luta contra racismo, preconceito aí de classes, e agora vem querer falar que o Vasco não tem condições e não pode jogar dentro do Caldeirão. Vergonhoso. O Vasco tem sim o direito. E o pior de tudo é ver alguns vascaínos, pessoas que se dizem a favor do Vasco, falar que o Vasco não tem aí o direito, que não deveria fazer isso, porque o clássico deveria acontecer no Maracanã. Irmão, com todo respeito, o Flamengo joga no Maracanã todo jogo, conhece o estádio como ninguém. O Vasco não joga no Maraca toda hora. Então a vantagem do Vasco, esportivamente falando, é jogar dentro de casa, é jogar dentro de São Januário. Financeiramente, eu tenho certeza que no Maracanã seria muito melhor. Um público maior, mais renda. Mas aqui, ó, palmas pro presidente Pedrinho. Palmas, Pedrinho, pra você, por assumir essa bronca, bater de frente com a mídia, com a CBF, com todo mundo e tentar botar o jogo no Caldeirão. E, ó, torcida tá com você, porque 90% dos torcedores que foram entrevistados nas últimas 24 horas apoiam essa decisão do Clássico ser em São Januário. E vou falar mais, vai abrir um precedente para o jogo contra o Fluminense, contra o Botafogo, também acontecer dentro de São Januário. Então, ó, tem meu apoio, tenho certeza que tem apoio da maioria que tá aqui com a gente no nosso vídeo, no nosso canal. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Mas, seguindo aqui o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre renovação de contrato que tá, ó, gerando dor de cabeça pro próprio Pedrinho, né, pra própria direção ali do Vasco aí, da SAF do Vasco, que é a renovação de contrato com 2 jogadores, né? Na verdade não é um só não, são 2. Primeiro o goleiro Léo Jardim, o Vasco já fez uma contraproposta, uma proposta muito boa, renovação de contrato por 4 temporadas e até agora os empresários do Léo Jardim não deram uma resposta, né? Nem fizeram ali uma contraproposta, né, para o Vasco poder analisar e tentar aceitar aí, né, valores, tempo de contrato. Então, isso aí tá gerando uma certa preocupação interna. Tem ali, obviamente, até o meio do ano, né, até o mês de junho aí para poder assinar essa renovação sem que o jogador possa assinar um pré-contrato com nenhuma outra equipe aí para sair de graça no final do ano. Então, o Vasco tá tentando, enfim, costurar um acordo, mas lembrando que o Léo Jardim tem uma cláusula contratual que se ele jogar 65% dos jogos esse ano como titular, o Vasco pode atingir uma cláusula automática que o Léo Jardim é obrigado a ficar por mais um ano. Então o Vasco tá aí respaldado, né? Se tem uma coisa que o Paulo Brax lá atrás fez bem, foi esse contrato com o Léo Jardim. E agora em relação a outra situação, que é a do Ryan. Essa preocupa muito, mas muito mesmo, porque o Vasco já fez uma grande proposta de renovação até o final de 2026 pelo Ryan, né? Só que a gente já sabe, o Ryan não vai ficar até o final de 2026. O Ryan deve ser vendido agora, no meio do ano, na janela internacional de transferências. E o que está acontecendo? O Vasco precisa dessa renovação, porque senão, em julho, o Ryan pode sair de graça do Vasco assinando um pré-contrato, né, no final da temporada. Então o Pedrinho deu uma pressionada nos últimos dias aí nos empresários do Ryan, querendo saber como está a situação, se já vão assinar, se já vai poder homologar esse contrato para poder já negociar a venda do jogador, né? Tem proposta da Europa aí, de vários clubes, Espanha, Inglaterra, Itália, enfim, tem proposta de tudo que é lugar e o Vasco está precisando dessa grana, porque até agora não houve proposta por uma compra do Vasco, né, por um novo investidor. Então essa venda do Ryan, que deve chegar ali a quase 100 milhões de reais, ou poder até ultrapassar 100 milhões de reais, vai ser super importante aí para as finanças do Vasco aí esse ano e ano que vem, né, para manter e montar um time ainda mais forte. E aí agora vamos falar de jogo, né? Vamos falar de estreia de Sul-Americana desde 2020, que o Vasco não joga, né, um torneio
internacional, né? Desde 2020 que o Vasco não tem a possibilidade de disputar um torneio sul-americano. E falar para vocês, cara, o Vasco jogou, né, em 2018, 2020 ali, pré-Libertadores, depois Libertadores, Sul-Americana, mas, na minha opinião, por mais que esse elenco, que esse time não seja ainda um grande time, um grande elenco, que possibilite a gente em sonhar realmente ali a disputar uma final, a ser campeão, eu acho que é muito melhor do que os times que a gente tinha lá atrás. Eu acho que hoje a gente tem um elenco experiente, com jogadores rodados, campeões. Isso faz a diferença, principalmente num torneio internacional. Você tem em campo um Dimitri Payet, um Felipe Coutinho, um Léo Jardim, né, um Jair, por exemplo, que já ganhou Libertadores aí pelo Galo. Você tem jogadores que vão saber lidar com situações complicadas, ajuda e ajuda muito, né? E você tem também jovens talentos, né? Tem a chegada agora do Nuno Moreira, que tá arrebentando, tem o Adson voltando, tem a molecada da base que vai ser aproveitada aos poucos. Temos ali um elenco sólido, ainda, como eu falei, longe do ideal, mas que pode ir longe na competição. E hoje é o dia da estreia, a gente vai enfrentar um adversário peruano, né? O futebol do Peru, como nós sabemos, é um futebol muito mais fraco que o futebol brasileiro. O investimento do futebol peruano é muito mais baixo. Você tem exemplo, o Melgar, que o Vasco vai enfrentar hoje à noite, é o líder do campeonato peruano. Em 5 jogos, conquistaram 5 vitórias, estão arrebentando na competição. Mas a folha salarial do Melgar inteira, todos os jogadores somados do elenco do Melgar, não chega ao salário do Felipe Coutinho ou do Dimitri Payet. Pra vocês terem noção da diferença, do disparate financeiro, e a gente obviamente imagina que tem um disparate técnico. Porém, a questão de confiança está em alta do Melgar, e a questão da altitude pode ser um diferencial, pode fazer a diferença ali dentro de campo, né? O Vasco vai jogar a 2.500 metros de altura, então tem essa questão ali, obviamente, da falta de ar, do cansaço mais rápido. Então essa questão aí tem que ser muito bem administrada pelo departamento de futebol, departamento médico, fisiologia, pelo próprio Carille e pelos próprios jogadores. Cansou, pede para sair, pede para ser mudado ali no decorrer da partida. A grande verdade é que o Carille não deve mudar o time titular do time que enfrentou o Santos no último jogo. Ele deve manter a mesma escalação. Léo Jardim no gol, PH, né, na lateral direita, que seja o PH do segundo tempo, do jogo contra o Santos, aquele leão, aquele cara que, meu irmão, impõe a força física. Na lateral esquerda, o Lucas Piton, que seja o Lucas Piton do segundo tempo do jogo contra o Santos, cruzando, chegando na linha de fundo, apoiando. É o Piton que a gente quer e conhece, que sabe que tem condição de ser. Dupla de zaga, Maurício Lemos e João Vitor. João Vitor, irmão, graças a Deus, sendo um jogador que a gente pagou 30 milhões para ser veloz, recompondo, ajudando ali na saída de jogo. João Vitor tá melhorando muito nessa temporada. Tem o Maurício Lemos, que ainda não tá na forma física ideal, mas mostrou no último jogo que é um cara experiente, maduro, corta espaço, se posiciona muito bem, tranquiliza o João Vitor, então possa estrear bem hoje na Sul-Americana. Meio de campo, a gente deve ter o nosso cão de guarda, o Hugo Moura de primeiro volante, Paulinho, mesmo com erro no último jogo, deve ser mantido para ganhar moral, confiança, autoestima, quem sabe fazer uma grande partida hoje à noite. Fechando ali o meio de campo, Nuno Moreira, Coutinho e Garré, a linha de 3, e lá na frente Pablo Verratti. A minha grande dúvida é, será que o Vasco vai ser aquele time propositivo de segurar a bola para não ter que correr atrás do adversário, não se cansar? Ou será que o Vasco vai deixar o Melgar jogar e tentar usar os contra-ataques? Eu acho que o Vasco deveria propor, segurar o jogo, rodar a bola, segurar ali o adversário para poder não se cansar. E aí sim, nos erros do Melgar, buscar abrir o placar e com o placar aberto, construir o resultado e sair de lá com uma grande vitória, que eu acredito que o Vasco tem condições. Eu acho que o Vasco tem sim o favoritismo, mesmo jogando na altitude, mesmo jogando contra um time que é o líder do campeonato peruano. A gente tem que acreditar nessa vitória hoje. E eu já fiz a minha aposta lá na Estrela Bet, apostei R$100 na vitória do Vasco. Você que quiser fazer o mesmo, o Vasco tá pagando R$3,50 para cada R$1 que você apostar. A Estrela Bet está dando R$30 de graça para você que ainda não é cadastrado. Você que já é cadastrado, você ganhou o dobro do valor do seu depósito, depositou 50, ganhou 100. Então eu só precisei depositar 50. Eles multiplicaram por 2 o valor, botei R$100 na vitória do Vascão. Corre lá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, tem um link da Estrela Bet para você se cadastrar, usar proveito dessa parceria aí e fazer a sua fezinha, que hoje à noite o Vascão vai para cima e vai buscar essa vitória com toda certeza e com a ajuda de Deus aí para cima do Melgar. E você não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Lembrando a galera que a gente vai assistir o jogo ao vivo
com você lá no nosso aplicativo do canal. Pois é, agora o canal tem um app. Isso mesmo, rapaz, um app aqui do canal de graça para você. Se você quiser pagar o app também para ajudar o nosso canal a fazer coberturas, enviar nossos jornalistas, estagiários para os jogos, você pode. Vai ser uma forma bacana de você apoiar o nosso trabalho. O aplicativo, o link para você fazer o download do aplicativo é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Tanto para a galera que usa Android, maioria dos celulares, mas também quem tem iPhone, né? Quem tem uma graninha, tem um iPhone aí, você também pode ter um aplicativo de graça por lá. Primeiro link aqui na descrição do vídeo pra galera fazer o download e instalar no celular, que hoje a gente vai assistir o jogo ao vivaço com vocês lá no nosso aplicativo. Combinado? Fechado? Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal e vamos pra cima, porque aqui, ó, que é Vasco, irmão. Mídia nenhuma vai tirar onda com o Vasco, nem com o Vascaíno. Aqui a gente vai bater de frente com quem tiver que bater de frente. Seja jornalista da UOL, seja jornalista da Globo, seja influenciador do Flamengo, porque aqui a gente é Vasco e você que tá do outro lado da telinha, eu tenho certeza que me apoia também. Valeu, abraço!